Olá pessoal, professor Paulo Alexandre na área, iniciando aqui o segundo vídeo da aula 4, disciplina Matemática Elementar e Discreta. Bom, no vídeo 1 já falamos aqui do sumário, começamos a falar do conteúdo. Observação importante, ler as páginas 27 a 33 do livro 2, está lá no AVA, assim como as páginas 65 a 68. Importantíssimo isso, pessoal. E pesquisar outras fontes aí, tá bom? De conhecimento, outros livros, tá? Outros materiais bibliográficos. Já falamos disso aqui no vídeo 1. Se você está iniciando por esse vídeo, vai lá no vídeo 1 primeiro, tá? Falamos até aqui, associatividade e comutatividade das operações binárias. Vamos falar de elemento neutro. Bom, pessoal, elemento neutro é o seguinte, muito simples. Você então sempre está falando de um conjunto e uma operação aqui, nunca se esqueçam disso. Nós queremos saber se existe E, é o nome do elemento neutro aqui, o símbolo, pertencente ao conjunto A, tal que satisfaz o seguinte, né? Qualquer elemento A operado com esse E preserva o A, não muda. E vice-versa, né? E operado com A também é igual a A. A operação pode ser qualquer uma e tem que satisfazer isso. Se satisfazer isso, se existir esse elemento, ele chama elemento neutro. E igual elemento neutro. E aí é óbvio que vai depender do conjunto e da operação. Nós já sabemos alguns exemplos aqui, bem simples, né? Vamos pegar aqui, ó, o primeiro exemplo aqui, ó. Primeiro exemplo. Conjunto dos reais com a soma. O elemento neutro é o zero, óbvio, né? A, seja qual for o número real A mais zero, sempre vai ser A. Zero mais qualquer valor de A vai dar A também. Qualquer A pertencente aos reais, tá bom? Segundo exemplo, mudando a operação aqui, ó. Segundo exemplo. Continuar com os números reais, tá? Que é o mais fácil de trabalhar, o mais conhecido. E multiplicação. A vezes 1 é igual a A. 1 vezes A igual a uma propriedade muito conhecida, né? Qualquer A pertencente aos reais. Então, o 1 é o elemento neutro da multiplicação e o 0 é o elemento neutro da soma, tá bom? Exemplo 3. Terceiro exemplo. Vamos pegar o conjunto das matrizes 2 por 2 e a soma de matrizes, não é a soma usual, soma de matrizes, pessoal, tá bom? Então, quem que é o elemento neutro aqui? Vai ser a matriz 0, 0, 0, 0. Também, às vezes, conhecido como matriz 0, assim, ó, tá? Depende do autor aí. É óbvio que se eu pegar qualquer matriz e somar com essa matriz nula, ou matriz nula, tanto faz, o E, vai ser o próprio A. E E mais A vai ser a própria matriz A. Tá? Isso vem da própria definição de soma de matriz. Só vamos fazer um exemplo aí para ficar bem claro aqui. Como que a gente soma? A gente pega um elemento genérico qualquer, né? X, Y, Z, W, mais a matriz neutra, que é essa aqui. E aí é óbvio que quando eu somar aqui, ó, esse com esse vai dar X, Y com 0 vai dar Y, Z com 0 vai dar Z, W com 0 vai dar W. Então vai ficar aqui X, Y, Z, W. Então permaneceu a matriz, tá bom? É assim que nós colocamos. E aí sempre tem que usar genérico, tá, pessoal? Nunca use exemplos aqui. Eu estou usando X, Y, Z, W, mas poderia ser a própria notação de matriz. Eu poderia pegar a matriz genérica assim também, ó. A1, A2, A3, A4, tá? E vai depender de como você tem preferência do autor, mas são esses aqui os exemplos. Aí tem mais exemplos no livro, dá uma lida lá. Vamos falar agora do elemento simétrico. De novo, para falar do simétrico, presta atenção. Sempre temos que falar o conjunto, nunca se esqueça disso. E a operação. Vai depender dessas duas informações. Para ter o elemento simétrico, pessoal, já deve existir, eu já sei, ó, existe o elemento neutro já, ó. Existe o elemento neutro no A, com essa operação aqui, né? Com a operação estrela. Ok, ó, já tá ok, passou por isso, é verdade, isso tem que ser verdade. E aí, para existir o simétrico, se existir, vamos chamar aqui por enquanto de B, depois a gente vai melhorando. B pertencente ao conjunto A, tal que satisfaça o seguinte, ó, A operado com B é igual ao elemento neutro agora. Qualquer B pertencente a A. Ou o contrário, né? B operado com A é igual ao elemento neutro. Então, por isso tem que ter o neutro aqui, né? Já vai ser uma parte da igualdade. Exemplos é o que não falta. De novo, os números reais com a soma. O primeiro exemplo sempre é esse aqui, porque é mais simples, né? Tá bom? Então é só perguntar. Eu quero fazer
A somado com alguém, que eu não sei, vou deixar um tracinho aqui, tem que ser igual a 0. Vai ser quem aqui? A operado com menos o A, que a gente já conhece, a gente coloca até entre parênteses aqui. Então, menos o A é o simétrico, nesse caso. E aqui, em especial, é chamado de oposto, tá, pessoal? A gente fala o oposto, ok? Exemplo aqui, ó, é óbvio, né? 2 somado com menos 2 é 0, tá? Então, menos 2 é o oposto de 2, ou simétrico, tá? Mais usual falar o oposto. Quando nós estamos na multiplicação agora, aqui, ó, R e a multiplicação usual. Então, eu quero fazer A multiplicado por um número, eu não sei, vou deixar aqui assim por enquanto, é igual ao elemento neutro da multiplicação, que é 1, acabamos de falar. Quem tem que ser esse aqui, ó? 1 sobre A, nós já sabemos. Vai dar 1. Esse 1 sobre A nós denotamos por A elevado a menos 1, que é o símbolo do elemento simétrico na multiplicação. Simétrico na multiplicação. Ou inverso, né? Um nome específico. Inverso. Toda vez que fala inverso, a gente sabe que está na multiplicação. Tá bom? Oposto na soma, inverso na multiplicação. Tá? Então, nós falamos assim, ó, que A operado com seu inverso é sempre igual ao elemento neutro. Tá? Se fosse na multiplicação aqui, era um elemento neutro, pronto, ó, 1. Tá? Mas, no geral, voltando aqui, a gente pode mudar agora, né? Esse símbolo a gente pode usar para qualquer conjunto. A operado com seu inverso é igual ao elemento neutro. Ou o inverso de A, ou simétrico, operado com A é o próprio elemento neutro, tá bom? Então, assim que está lá nos livros. Aí vai depender dos conjuntos. Deixa eu colocar mais um exemplinho aqui, tá bom? Pra gente finalizar isso daqui. Então, deixa eu apagar aqui. O exemplo vai ser nas matrizes, né? Para diversificar um pouquinho, ó, as matrizes 2 por 2, tá? Com o conjunto de multiplicação. A pergunta seria assim, ó, será que existe A e B, né, pertencente às matrizes 2 por 2, tal que A vezes a matriz B é igual ao elemento neutro? Nesse caso, a gente chama de I2, tá? Matriz identidade, ó. Teoria das matrizes, tá, pessoal? 1, 0, 0, 1. Se for verdade, o B vai ser a matriz simétrica da matriz A. E tem, tá? Eu não vou entrar nesse contexto, porque não é o objetivo da aula. Mas dá para encontrar a matriz inversa aqui, ó, usando, por exemplo, a regra da matriz adjunta. 1 sobre o determinante de A vezes a adjunta da matriz A, tá bom? Tem, tá? Já estou afirmando para vocês, mas tem que saber fazer as continhas lá, ok? Então, nós podemos falar assim, ó, que o conjunto das matrizes 2 por 2 com a operação multiplicação de matriz possui elemento neutro, que é esse aqui, e possui o elemento simétrico, que é dado por essa fórmulazinha aqui. Vai depender da matriz, tá bom? Bom, continuando aqui falando das propriedades, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, vou deixar por conta de vocês, tem lá no livro, é só ler. Vou falar da distributiva. Toda vez que nós falamos de distributiva, agora nós temos o conjunto e duas operações, tá bom? Eu vou usar como exemplo aqui a soma e a multiplicação. Poderia ser qualquer outra, tá? Mas eu vou usar essa aqui. Então, o que nós queremos, pessoal? Nós queremos assim, ó, a operação vai ser distributiva se vale isso aqui, ó. Vamos pegar A, B e C, pertencente ao conjunto A. Então, A é um exemplinho só, né? Esse por esse, a gente já conhece isso, ó. Mais esse por esse. O pessoal às vezes chama da propriedade do chuveirinho, né? O nome correto dela é propriedade distributiva. Se você consegue fazer isso, nós falamos que a multiplicação é distributiva em relação à soma. Tá bom? Pode testar com outras também, tá? E aí nós usamos, tá tudo no livro isso aqui, distributiva à esquerda, poderia ser à direita, tá bom? Pode testar também se é distributiva com outras operações, pessoal. Tô dando exemplo só aqui. No geral, a gente falaria assim, né? A com uma operação estrela, aí colocar um outro símbolo aqui, bolinha, tá? E aí você vai fazer só trocar aqui as operações. A estrela, B, bolinha C, tá? Tem que ser igual a estrela B, bolinha A, estrela C. Se isso for igual, vale a propriedade distributiva. Agora, é claro, nem sempre isso é verdade. O trabalho, digamos assim, os exercícios é isso, é comprovar se é ou não, tá bom? O que eu estou passando para vocês é a definição. A definição é esta, ok?
Bom, pessoal, continuando aqui, vamos falar agora um pouquinho o que é uma parte fechada de uma operação. Nós falamos assim, a operação é fechada num subconjunto, tá? Então, ó, considere uma operação estrela sobre o conjunto A e B um subconjunto, ó, notação de subconjunto, não vazio de A. O conjunto B é classificado como uma parte fechada de A para a operação estrela. Então você tem que falar quem que é o subconjunto e tem que falar quem que é a operação. Se somente se x e y pertencente ao subconjunto for verificado que x estrela y também está no conjunto. Simples, pessoal. Vou pegar dois elementos aqui dentro de B e quando eu faço a operação tem que continuar dentro, tá bom? Se cair fora, não é fechada. Aí nós falamos que o conjunto B não é fechado para aquela operação, tá? Vamos fazer exemplos aqui só para ficar mais fácil, né? Então nós estamos trabalhando aqui com a soma nos inteiros, então nosso conjunto maior são os números inteiros, tá bom? O primeiro conjunto A, a gente vai pegar aqui dos números pares, vou colocar só para exemplificar, 2, 4, 6, 8, ficar bem claro que são os pares. Aí é óbvio, né, nós estamos trabalhando com a soma. Se eu somar 2 par, o resultado vai cair aqui dentro. 2 mais 8, 10. Cai sempre aqui dentro, ó, do conjunto A. Então, nós falamos que A é fechado, ó, fechado, tá, em relação à soma. Então, o conjunto dos números pares é fechado em relação à soma usual. E o B é o conjunto dos ímpares. Vamos fazer agora de cor diferente aqui para chamar um pouquinho mais a atenção. Ó. Vou colocar aqui de vermelho agora. Ó. Então, os números inteiros, e aqui eu tenho os ímpares, 1, 3, 5, 7, alguns exemplos. Então, vou somar dois ímpares, por exemplo, 1 mais 3, 4, ó, caiu aqui fora. Tá? Então, não é fechada, né? 3 mais 5, 8, ó, caiu aqui fora. Tá bom? Então, B não é fechado. Simples assim. Sempre em relação à operação. Tá aqui, soma, ó, tá? Se o contexto já está claro, você não precisa colocar, mas se não está, você especifica a operação. Então, nós podemos falar assim, né, que o conjunto dos números ímpares não é fechado em relação à soma usual, ok? Bem simples, é uma operação bem tranquila. Vamos, então, entrar no nosso primeiro exemplo, pessoal, o nosso primeiro tipo de estrutura algébrica, grupoide, tá? É o mais simples de todos. Então, um par, né, ó, um conjunto e a operação é classificado como grupoide quando a operação estrela gozar da propriedade de fechamento em A, tá? Acabamos de falar, se for fechado, ela vai ter essa classificação de grupoide. É o primeiro tipo de estrutura algébrica. A estrutura mais simples, só precisa do conjunto A da operação, então a gente coloca assim, e a operação é associativa, tá? Satisfazendo isso daí, pronto, né? Perdão, associativa não, a propriedade, a estrela é fechada. Já falei bobeira aqui, ó, corrigindo, pessoal, vamos lá. Ó. Então, a operação é fechada em A, claro, né? Fechada em A, ok? Então, ó, o conjunto dos inteiros com a operação subtração é composto pelo conjunto de números inteiros e a subtração usual. Que a gente é um grupoide, é o exemplo, né? Pois apenas o fechamento é verificado devido ao fato da diferença entre números inteiros sempre resultar em um número inteiro. Bem simples, né? Se eu pegar aqui um número inteiro qualquer, tá aqui. Vamos fazer exemplos aqui de números inteiros. 5, menos 3, 2, 4... Qualquer dois desses aqui que eu fizer a subtração vai continuar aqui dentro, né? 5 menos 4, 1, está aqui dentro. 2 menos 4, menos 2, está aqui dentro. Então, ela é fechada, tem uma operação, tem um conjunto não vazio e ela é fechada. Então, é um grupoide, tá bom? Bem simples, não tem dificuldade, pessoal. A ideia é a seguinte, nós vamos colocando as propriedades devagarzinho para a gente entender. Então, grupoide é o primeiro, basta ter operação e ser fechado. Agora, vamos melhorar isso um pouco. Aí, nós temos uma outra estrutura, semigrupo. O que é um semigrupo? Ó, é a mesma coisa, um conjunto, uma operação, quando ele for fechado, tá? E ao mesmo tempo for associativo. Então, nós temos aqui, ó, para ser um semigrupo, conjunto, operação, e a operação tem que ser fechada e associativa. Então, é só uma definição, tá? Você tem meio que memorizar isso daqui, pessoal, ok? Então, o grupoide era mais simples, agora nós temos o semigrupo, né? Que além de fechada, se for só fechada é grupoide.
Se for fechada e associativa, é um semigrupo. Muito parecido às duas, tá vendo? Vai melhorando, vai colocando mais informação, vai colocando mais hipótese e o grupo vai ficando mais forte, né? O conjunto, perdão, tá bom? Então tem exemplos aqui, né? O conjunto dos números naturais sem o zero e com a soma. Ele é fechado. Se eu somar dois números naturais, continua sendo natural, tá bom? E nós vimos lá nas propriedades que é associativo, né? Então, é um exemplo aqui, ó. Por isso que eu falei antes para vocês, separei a aula, né? Já falei que era associativa, fizemos exemplos, falamos que é fechado, tá? Agora é só unir essas informações aqui. Então, exemplo de semigrupo tá aqui, os naturais, sem o zero, com a soma. E aí, todos os outros que eu falei também acaba sendo, né? As matrizes, 2 por 2, com a soma. É um outro exemplo, é fechado. A soma de duas matrizes sempre será uma terceira matriz 2 por 2 e é associativo, tanto faz a ordem lá. Se eu pegar a matriz aqui, ó, A mais B mais C, tanto faz somar primeiro A mais B ou somar B mais C primeiro, tá? Então é um outro exemplo aí. E para fechar aqui, a gente vai deixar os exercícios para a próxima aula. Vamos à última definição da aula. O que é um monoide, né? Um par, conjunto A, operação binária, é um monoide. Se for fechado, se for associativo e se tiver o elemento neutro. Tá? Então, ó, resumindo aqui embaixo, ó, a estrela deve ser fechada, né? Operando dois conjuntos deve cair dentro do A. Tem que ser associativo, né? Até que seria um semigrupo. E agora, se existir o neutro e pertencente a A, se existir o neutro, nós chamamos de monoide. É uma estrutura já mais complexa, tá bom? E aí temos como exemplo aqui, ó, os números racionais com a multiplicação. Satisfaz isso aqui tudo, né? Se eu pegar dois racionais, fizer a soma, continua sendo racional, é fechada. Eu posso multiplicar três racionais em qualquer ordem, tá? E existe o elemento neutro dos racionais na multiplicação, que é o número 1, tá bom? Então, é o exemplo de monoide. Bom, pessoal, aqui os exercícios eu vou deixar para a próxima aula para não ficar muito longo o vídeo, tá? Então aguardo vocês na próxima aula.